Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Mauri mais uma vez e nessa terceira parte da introdução à química orgânica a gente vai ver algumas questões de classificação, tá? Dos átomos de carbono e de algumas ligações. Então, o primeiro critério, né, de classificação dos átomos de carbono pode ser quanto ao número de outros carbonos ligados diretamente a eles, né? Então, a gente aqui pode começar por esses carbonos azuis, né? Por exemplo, esse aqui, e pensar a quantos outros carbonos esse carbono está ligado diretamente. Ele está só ligado a esse átomo de carbono vermelho, né? Não está ligado a outros carbonos diretamente. Os outros estão ligados ao vermelho, tá? Ou a outros, mas estão mais longe ainda. Então, a gente vai dizer que esse é um átomo de carbono primário, né? Um átomo de carbono primário, porque está ligado a só mais um carbono diretamente. Todos os azuis aqui são átomos de carbono primário, inclusive, por exemplo, esse aqui, né? Aqui vocês podem ver que é um carbono primário, por quê? Porque está ligado a não um único carbono à sua esquerda. Não importa a quantos outros átomos de outros elementos o carbono está ligado. Não importa por quantas ligações, não importa se é simples, dupla ou tripla, ele está ligado a outros átomos de carbono ou não. O que importa, o que você tem que contar é a quantos átomos de carbono está ligado esse carbono que você está analisando naquela hora, tá? Então, aqui vocês já estão vendo que os verdes, né, tem só um, é um átomo de carbono secundário. Por que esse átomo de carbono aqui é um átomo de carbono secundário? Porque ele está ligado a um átomo de carbono à sua esquerda, né, o vermelho esse aqui, uma ligação dupla. E daí? É só um átomo de carbono para a sua esquerda que ele está ligado, e ele está ligado também diretamente ao átomo de carbono amarelo à sua direita. Ah, mas não está ligado ao hidrogênio, o hidrogênio está ligado àquele carbono? Não. Lembra que isso aqui é uma espécie de fórmula condensada, tá? Aqui os átomos estão agrupados de acordo com quais são os átomos ligados a cada carbono, ou ao menos em parte, tá? Mas esse hidrogênio ali do lado direito do carbono verde, na verdade, ele não está ligado ao carbono amarelo, tá? É como se esse hidrogênio, na verdade, não está aqui, sino que ele está ligado ao carbono verde e o carbono verde está ligado diretamente ao amarelo, tá? Isso faz parte da interpretação das fórmulas que a gente estudou na parte anterior dessa série, beleza? Então, vocês podem ver que o carbono verde daqui está ligado a mais dois outros carbonos diretamente, portanto, é um carbono secundário mesmo, tá? Agora, o carbono vermelho é terciário, por quê? Porque o carbono vermelho aqui, ele está ligado a 2 e 3 átomos de carbono diretamente, terciário então mesmo. Vamos tentar fazer esse 3 bonitinho aí. E o carbono amarelo, porque eu sei que você já entenderá a ideia aqui, o carbono amarelo esse daqui, ele é um carbono quaternário, né? Porque ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Ele está ligado a esse carbono de cima, ao da direita, ao de baixo dele e também ao verde que a gente já tinha mencionado antes, tá? Então, quando você tem que classificar um átomo de carbono quanto ao número de outros carbonos ligados diretamente a ele, você foca nesse carbono e ao que ele está ligado, tá? E conta os átomos de carbono, ignorando os outros elementos e ignorando o número de ligações. Isso não tem nada a ver nessa classificação. Beleza. Agora, tem outro critério de classificação que é quanto à geometria e hibridização, né? Que é uma ideia aqui de combinação de orbitais atômicos, tá? A hibridização não vou explicar aqui com todos os detalhes porque isso poderia ser uma aula por si só, mas a ideia é que quando temos orbitais atômicos, que são aqueles também chamados, né? Não é exatamente o mesmo conceito, mas está muito relacionado de subníveis, né? Quando a gente faz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e aí vem a letra P, a D e depois a F, tá? Essas letras S, P, D, F são poderiam ser, né, orbitais atômicos puros, só que eles começam a se misturar, né, em certo momento e geram
orbitais híbridos, né? Orbitais misturados. E daí que vem esse termo hibridização, tá? Ou hibridação, como está aqui. Ambos termos são corretos. Mas então, quando a gente vê um carbono com geometria tetraédrica, né? Um carbono tetraédrico, aqui vou deixar vocês revisarem a parte de geometria molecular, tá? A gente sabe que esse carbono é tetraédrico porque tem 4 ligações simples, né? Aqui no caso com os hidrogênios, e não tem pares de elétrons não compartilhados na sua camada de valência, e então esse carbono tetraédrico sempre vai ser um carbono sp3. sp3 é a classificação de acordo com sua hibridização, tá? Por que sp3? Porque para poder fazer essas 4 ligações e que todas sejam equivalentes e um monte de explicação que eu não vou aprofundar muito aqui, precisaram se misturar um orbital S com 3 orbitais P. Por isso esse 3 aqui acima. Cuidado, não é um expoente, não é P elevado ao cubo, tá? A gente lê isso como sp3, tá? Um orbital S misturado com 3 orbitais P, aí formam orbitais sp3, tá? Quando é um carbono ligado a 4 coisas, então, eu falo assim, tá? Do jeito mais simples possível, quando um carbono ligado a 4 coisas, a 4 átomos, não importa se são iguais, diferentes, tanto faz, são 4 átomos em torno dele, tá? Ligados diretamente a ele, carbono tetraédrico, sp3. Quando é um carbono ligado a 3 coisas, tá? Como esse daqui, está ligado a 3 átomos, para isso ele vai ter que ter uma ligação dupla, né? E 2 simples, como a gente já viu. Essa geometria molecular, né, desse carbono é uma geometria trigonal plana ou simplesmente trigonal, podemos dizer, e o tipo de hibridização ou hibridação é sp2, porque para poder fazer isso o carbono precisou misturar seus orbitais aí atômicos e formar orbitais juntando, né, um S com 2 orbitais p. Então por isso que ficou sp2, não é sp ao quadrado, é sp2, beleza? E, finalmente, quando temos carbonos ligados a apenas outros 2 átomos, tá? Por exemplo, esse carbono daqui está ligado apenas a esse carbono e a esse enxofre, tá? Esse carbono daqui está ligado apenas a um átomo aqui e a outro átomo aqui, beleza? Então, nesses casos, seja com 2 ligações duplas ou com uma simples e uma tripla, tá? Temos esses 2 exemplos, vão ser geometrias lineares. Os 3 átomos estão alinhados, tá? Estão na mesma linha reta, esses 3 átomos aí, e a hibridização ou hibridação é do tipo sp. Para poder fazer isso, o carbono precisou misturar alguns dos seus orbitais atômicos e formar orbitais híbridos do tipo sp, porque misturou um S e um P, tá? Só um S e só um P, aí sp. Seria como dizer SPU, né? Seguindo aí a sequência que a gente vinha falando. SP3, SP2, SPU, se quiser. Bom, agora, em relação às ligações, tá? Isso eu coloquei aqui porque está um pouco relacionado também com a questão da hibridização, com orbitais atômicos, orbitais moleculares. Mais uma vez, não vou entrar na explicação profunda disso aqui, tá? Na explicação certinha que eu deveria dar, porque é mais abstrato, não é coisa para uma revisão assim rápida como que eu estou tentando fazer agora, mas a ideia é que entre todo par de átomos ligados por ligação covalente, sempre há uma ligação sigma, tá? Esse símbolo aqui é uma letra grega, como alfa, beta, gama e tantas outras, tá? E essa é a letra sigma minúscula, por isso usamos esse símbolo para as ligações sigma, tá? Então, entre todo par de átomos há uma ligação sigma. Vocês veem aqui, entre esse hidrogênio e esse carbono, há o quê? Uma ligação sigma. Entre esse carbono daqui e esse carbono daqui, há o quê? Uma ligação sigma, beleza? E, deixa eu apagar aqui um pouquinho, e não interessa se há múltiplas ligações entre os 2 átomos, sempre uma delas é sigma. Entre esses 2 carbonos há 3 ligações, né? Ou vamos dizer uma ligação tripla, seria a expressão correta. Mas vamos chamar de 3 ligações, tá? Entre nós. Então,
uma delas, podemos dizer que é a do meio, tá? Não interessa tanto se é a do meio, a de cima, a de baixo, esquerda ou direita, mas vamos tentar supor sempre que é a do meio. Essa ligação do meio é uma ligação sigma também. E quando é uma ligação dupla, entre todo par de átomos, sempre há uma ligação sigma. Está vendo que um dos traços da ligação dupla, uma dessas duas que forma a ligação dupla, é uma ligação sigma. E as que não são sigma são o quê? As que não são sigma são simplesmente ligações pi, tá? A letra pi de matemática, né? De muitas fórmulas, né? Muitas equações que a gente já usou o pi. Aqui usado, pessoal, é só usar letras, né? Para não chamar tudo sempre de A, B, C ou de alfa, beta, gama, tá? Aqui os químicos inovaram um pouco, usaram outras letras talvez um pouco menos comuns, ok? Para dar nome a esses tipos de ligações, ok? Então, ligação pi. Quando temos uma ligação dupla, já falamos, uma delas é sigma, então a outra, o outro trazinho corresponde a uma ligação pi. Quando uma ligação tripla, a gente já falou que uma delas vai ser uma ligação sigma e as outras duas, então, devem ser ligações pi também, tá? Então, muitas vezes em questões, eles não pedem para você identificar, identifica, por favor, marca aí no desenho todas as ligações simples, todas as ligações sigma e pi. Eles vão perguntar diretamente assim, quantas ligações pi tem na molécula, quantas ligações sigma tem nas moléculas, né? Ou vão falar, alternativa A, nessa molécula há 5 ligações sigma. E aí você vai ter que fazer essa análise, né? E contar quantas há no total de cada tipo, para ver se a afirmação está certa ou errada, beleza? Cuidado, porque aqui está bem claro, né? Aqui está bem óbvio, porque está desse jeito, né? Com uma fórmula estrutural plana, né? Bem detalhada, mas muitas vezes a gente tem que fazer isso partindo de uma fórmula de traços, por exemplo, ou condensada, né? Então, primeiro a gente tem que, é conveniente, né? Fazer uma versão da fórmula assim, em fórmula estrutural plana, né? Mostrar todas as ligações, deixar bem explícita todas as ligações e aí a gente começa a classificar e contar, beleza? Agora, por que são diferentes as ligações sigma e pi? Isso se deve a que as ligações sigma se formam exatamente no eixo, tá? Entre os dois átomos que estão ligados. Então, aqui a gente tem um átomo de carbono e outro átomo de carbono. E que são essas bexigas, esses balões aqui, né, em torno desses átomos de carbono? São justamente aqueles tais dos orbitais atômicos que a gente estava falando antes, quando falávamos de hibridação, tá? Aqui já está tudo um pouco misturado nessa representação. Tem alguns orbitais que são esses, já tem uns que são orbitais híbridos, né? sp2 e também sp2, estou falando certo, sim. E também há alguns orbitais p puros, ok? Não vou entrar de novo, não vou entrar nesses detalhes, mas as ligações que se formam aqui no espaço bem, né, entre os átomos, então esse par de elétrons compartilhados e que passam mais tempo talvez aí nessa região exatamente entre esses dois átomos, estão mais próximos do eixo que atravessa esses dois átomos, né, o núcleo desses dois átomos, isso é uma ligação sigma, ok? E é o tipo de ligação mais forte, porque está como mais escondida, está mais para dentro, né? Está mais próximo de ambos os átomos, né? Esses elétrons estão sendo atraídos com mais força por ambos os átomos. Já no caso de elétrons que acabam sendo compartilhados nessas regiões um pouco mais por cima ou por baixo, né? Já não naquele eixo, mas nessas regiões mais por cima ou por baixo, né? Ou ambas simultaneamente, aqui no caso, do eixo que passa por ambos os núcleos dos átomos, tá? Aí, isso é uma ligação pi. E é um pouco diferente da sigma porque esses elétrons já estão como mais expostos. E que tem que estejam mais expostos, mais para fora, né? Que esses elétrons, às vezes, muitas vezes, estão mais
fáceis, né, de interagir com outras coisas mais para além. Então, são elétrons que vão participar mais facilmente de reações químicas, né? São elétrons que mais facilmente vão acabar sendo compartilhados com outros átomos, então essa ligação essa ligação pi vai ser quebrada mais facilmente, vão ser formadas novas ligações, né, a partir desses elétrons que saem daí. Por isso a gente faz essa diferenciação, beleza? Avançando só mais um pouquinho, vamos entender o que é um carbono quiral, tá? Há carbonos que são quirais e carbonos que são aquirais, ou carbonos que são também chamados de assimétricos, tá? Dizer quiral é igual a dizer carbono assimétrico, e dizer carbono aquiral é igual a dizer carbono simétrico, tá? Então, um carbono quiral é um carbono, primeiro, sp3, tá? Deve ser um carbono sp3, ou seja, um carbono tetraédrico, ou seja, um carbono ligado a 4 coisas, tá? A 4 átomos. E esse carbono, então, está ligado com ligações simples, né? A todos esses outros átomos, esses outros ligantes. E a segunda condição é que, além de ser um carbono sp3, esses ligantes, né, essas coisas às quais o átomo está ligado, tem que ser todas diferentes umas das outras, tá? E cuidado aqui, não estou falando apenas dos átomos que estão diretamente ligados a esse carbono, senão, de forma mais geral, vamos ver esse exemplo aqui de baixo, que acho que é o mais claro, talvez. A gente vai ter um carbono quiral aqui, esse carbono do meio, né? Esse carbono aqui que não está pintadinho, que tem sim um asterisco do lado, e o asterisco é usado justamente para marcar, né, o carbono quiral, se é que tem. Por que carbono quiral é esse aí? Porque é um carbono assimétrico, porque ele está ligado a 4 coisas diferentes. Como sabe que são 4 coisas diferentes? Aqui está ligado a um hidrogênio, que claramente é diferente do oxigênio. Mas professor, Mauri, aqui está ligado a um carbono e aqui também está ligado a um carbono. Não são iguais, um carbono à esquerda e um carbono à direita? Sim, mas a gente não considera apenas esse primeiro átomo. Você tem que considerar tudo que tem da ligação para lá, tá? Tudo que tem para lá, tudo que tem para lá, tudo que tem para a esquerda e tudo que tem para a direita. Então, tudo isso que está para a direita é igual a tudo isso que está para a esquerda? Não, né? À esquerda temos um grupo CH3 ou H3C. Da direita, né, temos o carbono, mas que não está ligado a 3 hidrogênios, está ligado a 2 oxigênios, um hidrogênio, aí é outra coisa, é outro conjunto. A gente vai dizer que é outro ligante, tá? Todo esse grupo ligado ao carbono é um ligante diferente àquele outro grupo da esquerda, beleza? Então, a gente tem 4 ligantes diferentes aqui, ligados a esse carbono. Então, por isso, esse é um carbono assimétrico ou quiral. Sim? Mais para frente a gente vai ver por que é especial esse carbono quiral, ok? Mas é importante primeiro poder reconhecer, né? Identificar o que é um carbono quiral. Avançando aqui até o último slide, né, desse vídeo, é uma questão que tem como objetivo a gente identificar, né, onde há um carbono quaternário, está pedindo basicamente. Em toda essa estrutura, né, que é uma única molécula, acredite você ou não, depois pode pesquisar, né, sobre o nanokij aqui, mas se existe algum e onde carbono quaternário, tá? Será que na parte da cabeça desse bonequinho aqui tem algum carbono quaternário? Será que na parte talvez do tórax, por aqui, não sei, tem um carbono quaternário? Ou nas mãos, né? Essa ou essa, será que tem carbonos quaternários? No abdômen, talvez o abdômen já acha que a gente tem que partir para aqui, será? Ou nos pés, né? Vamos considerar a perna, pé, por aqui, será que tem algum carbono quaternário? Enfim, tem que aplicar aquela primeira classificação que a gente viu hoje e aí você identifica aonde que está aquele tal carbono quaternário. Beleza? É isso, até mais!